o pessoal do Celeiro, Academia Cruzeirense de Letras, Denise, Elise e todos os demais. Ézio. Eu acho isso fundamental, acho que a gente precisa desse encontro, né? Acho que a arte não se faz sem encontro, não se faz com distanciamento, né? Eu acho que a gente precisa resgatar isso, principalmente nessa era, né, de avanço tecnológico, né, que muitas vezes traz como consequência o isolamento, o distanciamento, a superficialidade, né? Então eu acho que é importantíssimo o encontro, ocupar as praças, os espaços públicos, né? Essa interação eu acho que vai favorecer, né, a literatura. A interação favorece a literatura e a própria criatividade, né? Mas, Pietro, vamos ser um pouco analíticos com relação a isso que você falou, porque a gente começa esse bate-papo aqui sem a mínima intenção de ter perguntas pré-formuladas, sem aquela coisa metódica, não é verdade? Então, quando você me fala sobre arte na praça, que para mim, eu aliás, inicialmente dei aqui uma opinião para as pessoas e até bati um pouco em favor dela, de tirar aquela coisa repetitiva de feira, de livros, na feira da torre. Eu estou começando a achar que esse negócio é bom, sabe por quê? Porque cria a ideia de que é uma feira, mas dentro de uma feira, inserido num contexto de coisa popular. E a gente foge, então, segundo a minha concepção, de um contexto acadêmico, de um contexto formal para a poesia. Mas eu quero te confrontar você agora com uma ideia, com uma pergunta que me pairou em mim, lendo a sua obra esses dias. Você não é um poeta popular. Você é um poeta de um grande conteúdo de erudição, de um grande nível de erudição. Os termos que você usa não são isso. E enquanto que a poesia popular, que para mim a maior representação delas é, sem dúvida, o cordel, porque o cordel nasceu e para a praça, para a feira. Mas a sua poesia não é isso. Você acha que com a sua poesia colocada na praça, você puxa o público para cima para esse conhecimento mais erudito da língua portuguesa, das significações filosóficas, técnicas, etc.? Acho que sim, eu acredito que tem espaço para todos, né? É muito interessante a gente fazer essa integração dentro da literatura, né? Até para o nosso desenvolvimento, né? Para o nosso desenvolvimento do nosso ofício, né? Eu acho que é muito importante também. E para as pessoas terem acesso, né? Sim. Porque muitas vezes a pessoa tem uma ideia preconcebida em relação a um determinado gênero literário, sim, né? E à medida que ela vai tendo acesso, contato com aquela estilística, com aquela forma textual, pode ser que ela tome gosto, se interesse. A gente não pode fechar portas, né? Por um lado a gente vê a preocupação de que poesia não vende, não é? E às vezes o que vende em poesia é só a coisa extremamente popularizada, né? Só os versos realmente de uma marcação sempre constante, daquela batida facilmente identificável, não é? Porque o verso tem esse objetivo. Aí quando eu pego alguém que tem esse certo classicismo, entre aspas, porque não é ser clássico, não é disso que eu estou te acusando, estou te acusando de ser erudito, que é um pouco diferente, na verdade, ou talvez muito diferente. E aí eu digo o seguinte: alguns poemas então seriam para ser ainda menos vendidos, porque eles fogem dessa facilitação para o povo. Porque você, desculpe eu incumpridar a minha pergunta, me parece um pouco até mal educado, mas eu quero te explicar qual é o meu objetivo com isso. Porque quando eu vejo alguém fazendo um poema muito popular, eu vejo com a intenção de chegar às pessoas e realmente ser fácil. Mas quando eu vejo alguém com essa ideia erudita, eu penso, tá aí alguém que quer transformar as pessoas em intelectuais, digamos assim. Como é que você está pensando isso aí? Bom, assim, eu acho que essa questão do estilo do escritor, ela se desenvolve com o decorrer do tempo, né? Tem até uma frase que eu gosto muito do Rainer Maria Rilke, né? Que na questão da escrita, né? O escritor é como uma árvore, ele não deve apressar sua seiva, né?
ela se desenvolve progressivamente, com o tempo, com serenidade e seriedade, né? Então a poesia, ela contempla tudo, né? Eu gosto de definir é muito pretensioso, né? Eu gosto de equiparar a poesia a uma musa, né? Uma musa poderosa, inteligente e sedutora. Poderosa por quê? Porque o lugar dela é onde ela quiser. Pode ser na crítica a condicionamentos sociais, pode ser exaltando a natureza, o transcendente, pode ser falando sobre os encantos e desencantos da vida e tudo mais que for suscetível da gente imaginar, como imaginação, como poesia, como criatividade, né? E com relação ao estilo, cada um, eu acho que tem o seu tempo de se encontrar. Falando um pouco da minha trajetória, né? Da minha situação, digamos assim, o Entre Caneta e Papel, que é meu livro primogênito, né? É o meu primeiro filho, ele tem várias vozes, né? O poeta ali tem várias vozes, tem o poeta como pai, né? Declamando em carinho, em homenagem à filha, tem o poeta filósofo, tem o poeta psicológico, tem o poeta mais juvenil ali falando sobre experiências adolescentes, afetivas, né? Então é uma questão de... Eu parto muito dessa premissa, né? Da escrita, do poeta e do escritor, ter o seu tempo de desvelamento, de amadurecimento, né? A escrita tem muito a ver com isso. Nós ontem até conversávamos aqui com o Silas, eu acho que você não se importa de citar uma pessoa dentro da conversa com você, porque a tônica dele, inclusive, é completamente divergente da sua, no sentido de, embora o objetivo seja o mesmo, que é a divulgação da leitura e a formação de leitores, e ele falava de uma coisa que você, na minha visão, acabou de manifestar, essa humildade com que você fala, que se chama de poeta iniciante, que coisa. Mas eu quero ler aqui um texto, porque, gente, eu acho que nós temos na fala do autor aqui para o livro uma revelação de si mesmo bastante coerente no sentido do seu fazer poético. Então eu gostaria de ler para vocês com a sua permissão. Reticências. A poesia é o garimpo de letras e versos a desterrar emoções venturosas. É o traço sonhador, imponderável, pá que lavra terras abundosas. A poesia é o fármaco da alma que nos mantém imunizados ante as falsas certezas consectárias das opressões afetivas, culturais, sociais, profissionais e outras que tornam insustentável a leveza do ser, entre aspas. Em remissão ao denso romance de Milan Kundera, porquanto dão aso a ideias preconcebidas, reprodução de textos prontos e visões de mundo maniqueístas e simplificadoras. Não é um texto exatamente fácil, mas é revelador, concordam? A poesia é o escrutínio dos vícios e as compulsões que demarcam o nosso ser e estar no mundo, os quais podem nos levar à subjugação a pessoas e situações. A poesia, então, aqui é libertária, não é? É o escrutínio dos vícios, não é? A poesia é a empatia colocada a serviço do amor, é o grito indignado, engajado, ante a náusea do áltere e a compaixão ausente. A melhor forma de nos tocarmos, ouvirmos e enxergarmos é pelo sentido dos outros, que nos abordam e percebem por diferentes meios. Afinal, toda visão do mundo é sempre uma visão somente. A poesia não é ação descompromissada, ao revés, é uma manifestação politizada. Trata-se de uma instância de reflexão, autoconscientização, desenvolvimento do senso de autonomia, responsabilização por nossos atos, resgate do sentimento da coletividade.
A plenitude da liberdade não se consagra na ausência de compromisso, nem mesmo na dimensão poética. Concordo com a perspectiva mobilista de Heráclito de Éfeso, importante filósofo pré-socrático, segundo o qual todas as coisas estão em fluxo, pulsando a unidade básica do real, da pluralidade. Garantia do equilíbrio. A liberdade está interligada à responsabilidade à proporção que a poesia tem correspectividade com a política. Por esse texto é que eu cheguei aqui fazendo contra você essa acusação de que você é um cara erudito, que você quer que as pessoas que te leem façam como eu tive de fazer, botar o Google do lado e sair fazendo pesquisas, perguntando a filósofos, um monte de coisa para ter alguma compreensão. Ok? Então eu quero te perguntar no final da coisa aqui, como é essa relação política que você faz entre o fazer político, o fazer poético, qual a relação que você faz entre o fazer poético e o fazer político? É por aí que eu estou entendendo isso? É por aí. As pessoas muitas vezes têm uma ideia muito restritiva da poesia, né? Como se fosse uma característica indissociável de mentes privilegiadas, círculos intelectuais, né? E no meu entendimento, no meu sentir, né? A poesia tem tudo a ver com política, com cidadania, porque resgatando da etimologia poiesis, né? Imaginação, força criativa. Sem imaginação e força criativa, a gente não transforma o mundo e a gente tem uma existência vulgarizada, né? Vamos transpor essa dimensão da poesia, de política da poesia, para todas as fronteiras da vida, né? No âmbito familiar, no âmbito profissional, na comunidade, né? Então eu entendo que a poesia ela transcende ao estigma, ao rótulo, ao conceito do gênero literário. A poesia é um modo de ser e estar no mundo. Poesia é força rompante, criatividade. E nesse sentido, eu traço esse paralelismo. Você fala desse ser e estar no mundo, que você cita aqui, inclusive, no seu texto, que você, para mim, tem uma colocação muito individual, porque a poesia, na verdade, raramente ela é uma coisa da coletividade. Você colhe com as pessoas, mas você tem que passar pela sua digestão para se tornar um poema segundo a sua própria concepção poética, a sua capacidade de fazer. Mas eu entendo, então, se você há de me corrigir se eu estiver errado, que a poesia, na sua concepção, então, é uma contribuição que eu posso dar desse digerir das coisas para voltar à população com uma compreensão nova dos fatos políticos. Porque você tem um poema aqui muito político, você tem pelo menos um, eu me lembro, deixa eu ver se eu acho qual é, que é muito político. Eu acho que... Não, isso aqui não é político. A Divina Tragicomédia do Poder é um poema, porque eu estava fazendo rodeios para perguntar a você se a gente chegaria a esse poema aqui para falar. Políticas de Estado partidarizadas, instituição da hipocrisia administrativa. Você está falando aqui de fazer da política, não no sentido daquele que você está falando individualmente, mas colocando as pessoas num confronto com as práticas que a política tem, não é verdade? Crime e castigo em desproporção no garantismo absoluto da sanha punitivista. Você é um cara preocupado com isso, com a justiça, no sentido de que as coisas que se polarizam são injustas e que castigam-se as pessoas com isso? Me fala um pouco sobre esse pensamento seu dentro do conceito de justiça aplicado à sociedade. Vamos lá, muito interessante você abordar esse poema, Ezio. Me permite falar um pouco da minha formação, um pouco. Sim, claro. Que levou a esse texto e outros poemas similares, né, equivalentes. Eu sou formado em Direito, né?
Mas assim, lecionei por 7 anos, né, no magistério superior, disciplinas jurídicas, mas sobretudo do eixo zetético, do eixo formador, introdutório, né? Então, lecionei filosofia do direito, teoria do Estado, introdução ao direito, história do direito, hermenêutica e outras, né? Então, sempre me preocupou muito, sempre foi alvo da minha angústia, né, o distanciamento entre o discurso jurídico institucional, né, que é um discurso que preza as instituições, a democracia, a cidadania, e, por outro lado, as práticas desses atores, né, que muitas vezes se contrapõem à moralidade, à transparência, a todos os princípios que deviam informar e nortear a sociedade, em especial as instituições jurídicas. Então, esse poema tem a ver com isso aí, com essa distância abissal, esse fosso, essa separação entre o institucional e o prático, o que efetivamente acontece, o factual. Entre a realidade institucional simbólica... Entre a realidade institucional simbólica e a realidade factual. Muitas vezes há uma distância abissal, né? E aí a gente vê, assim, rasgando o verbo mesmo, é aquela indecência do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Perfeito, na veia, essa foi na veia. Porque eu acho que no seu poema em todo você vai falando dessas coisas, funções essenciais da justiça, desacreditadas pela cultura da impunidade. Eu queria te fazer uma pergunta agora, fechando aqui o poema, falando, você que é do meio do que eu gosto de colocar entre aspas, justiça, que eu gosto de chamar sistema judiciário. Correto. Faz-se justiça no meio judiciário? Faz-se justiça na justiça? Em que percentual, talvez, eu te perguntaria, para facilitar uma coisa? Olha, percentual acho que seria muito presunçoso da minha parte colocar um percentual. Eu tentei facilitar e piorei, então desculpe. Não, a sua provocação é excelente. Eu que acho que não poderia correr numa injustiça se colocasse. E a gente, como está tratando de justiça, eu quero ser justo na minha resposta das minhas colocações. Bom, Mas eu queria, desculpe, eu queria, para te dar liberdade de falar sobre isso, há um texto bíblico que diz o seguinte: não sejais demasiadamente justos. Então não se preocupe, você não vai ser demasiadamente justo nem injusto. E ao mesmo tempo eu não quero ser, não é meu intento ser morno, como diz a Bíblia também, né? É verdade. Então com certeza a gente vai com muita humildade tentando ser assertivo e se posicionar. Bom, eu sou entusiasta das instituições, não dos homens que a compõem. Acho um pouquinho que está ressonando muito o seu microfone, ele aumentou aquela hora que você tirou e agora ficou... Eu sou entusiasta das instituições, do modelo democrático, mas, ao mesmo tempo, eu sou crítico, como cidadão, eu acho que temos que ser críticos e fiscalizar, né? Eu sou crítico das pessoas que compõem essas instituições, né? Então, as instituições, enquanto o ideário da justiça ele prevalecer nos corações e mentes das pessoas que compõem essas instituições, haverá justiça e será praticada a justiça. Agora, a partir do momento que prevaleceu o conchavo, os acordos espúrios, a busca por gratificações imediatas, a justiça vai ser traída. Aí vamos ter ativismo judicial, aí vamos ter justiçamento, aí vamos ter politicagem na mais sórdida e rasa acepção. Então, quando você faz a sua poesia falando ao mesmo tempo de justiça e falando de política, você está propondo que eu, lendo a sua obra, me transforme em alguém com um senso de justiça mais acurado, é isso? A poesia tem uma das linguagens que a poesia, em especial contemporaneamente, usa, é a exortação. Né? A exortação. Então eu acredito que é um mecanismo legítimo, né? O poeta, como até fazer uma deferência ao nosso amigo gestor e mentor do celeiro literário Mouzinho, o poeta é antena do seu tempo, né? Ronaldo Mouzinho, né? Então eu acho que sim, eu acho que é viável sim, pelo menos a gente tentar, né? A gente tentar.
Eu confesso a você que, convivendo com diversos poetas, eu que gosto de me chamar mais de um versejador, um verseteiro, assim, para dar talvez até uma falsa humildade, né, a isso, que eu não me sinto esse cara tão humilde, mas eu quero, de certa maneira, parabenizar a você pela coragem de fazer uma poesia, fazer um trabalho poético tão engajado já numa certa preocupação com o ser estar humano, para novamente transformar a sua linguagem em minha. Aqui uma certa provocação de mudanças que tenham consistência. Quando você fala, por exemplo, aqui, inimigos públicos absorvidos pela opinião pública, cidadania não esclarecida, me remete para o fato de que eu posso perguntar a você, então, se nós temos uma deficiência de compreensão do que é cidadania no Brasil, fora o poema, porque naturalmente não é a intenção de explicá-lo, mas fora isso, você tem essa concepção de que nos falta, então, em última análise, a cidadania? Acredito que sim. Acredito que o brasileiro é um povo maravilhoso, né? Um povo criativo, inventivo, né? Que se traduz, inclusive especialmente na cultura. Só que em contraponto a isso, infelizmente, não há, na nossa tradição institucional, não há uma valorização da cultura. Então, às vezes nós temos essa angústia, nós artistas do meio, de estar falando sozinho. Porque você não tem um fomento, muitas vezes, uma oportunidade para ser ouvido, né? Eu vejo nesse aspecto, né? Vamos dar então agora uma guinadinha rápida assim para o presidente da academia, porque você está citando aí a ideia de o poeta sentir-se, ou o escritor sentir-se falando sozinho, porque você não fez uma citação que eu até sinceramente esperava que você fizesse, da forma de despertar o interesse das pessoas, porque somente o fomento público não resolve o problema da formação do leitor. Na verdade, pelo menos, é o que eu tenho ouvido falar muitas vezes por aí afora e acabei acreditando nisso. Mas se você é presidente da academia, talvez possa nos falar um pouco a respeito da criação desse grupo com esse objetivo, se é esse o objetivo da academia, de fazer que o escritor pare de falar sozinho. É por aí a academia? Vamos começar a falar sobre ela? Bom, a academia tem essa noção mesmo de pertencimento, né? Sim. De pertencimento. Desde o nosso início, né? A fundação, a academia sempre teve imbuída de agregar talentos, né? Motivados com a cultura, né? E sobretudo para produzir conhecimento crítico, massa crítica, né? E valorizar, dar voz e vez ao escritor. E muitas vezes, como eu falei na manifestação anterior, o artista, o escritor, muitas vezes se ressente de um fomento, de uma oportunidade. Então, essa união, esse senso de solidariedade ajuda a transpor muitas barreiras, né? E na academia, eu percebo não só essa disposição, como também essa vocação, e é um fato concreto, nós temos aglutinado muitos talentos e pessoas interessadas pelas artes, né? Pelas artes como formação e emancipação do gênero humano, né? Sim. Vamos dar então aqui um redimensionamento nessa questão da palavra academia, uma redefinição, se é que você me dá essa resposta, por gentileza. Eu tenho uma percepção de que popularmente a academia, baseada na Academia Brasileira de Letras, é um lugar onde tem pessoas já da minha idade para frente. Me lembro até hoje acho que mais conhecido presidente da Academia de Letras, que era o seu Astrégés do Ataíde, que até os 90 e não sei quanto, com aquela bengalinha, ele tinha cara de academia, daquela pessoa que tinha, se a gente chegasse perto, só de respirar perto, a gente adquiriria conhecimento, aquela coisa de uma erudição tão grande, de um peso cultural extraordinário. E hoje eu vejo florescer academias aqui em Brasília, no Distrito Federal, por exemplo, com uma proposta completamente divorciada disso.
quer dizer, divorciada, perdão, eu vou retirar esta palavra, completamente dissociada, não é? Não há uma associação correta, uma correlação com esse pensamento. Pelo contrário, catando pessoas, até eu, por exemplo, já fui aceito em academia. Você imagina o seguinte, eu vejo então que há outro propósito. Esse propósito qual é? É de formar escritores, ou de ser guardião daquilo que já se produziu no meio. Como é que funciona essa equação aí? Bom, primeiramente, não posso deixar de falar, a gente se inspira no aspecto procedimental e formal na Academia Brasileira de Letras, né? 40 membros, atualmente temos 21, sim, além de 5, né, beneméritos e correspondentes e beneméritos, né? 5 correspondentes e 5 beneméritos. 40, só para recapitular, 40 titulares, 40... Então... E os beneméritos lá de fora, é isso? E outro grupo, outro contexto? Como é que funciona? Vou explicar sucintamente, né? Sim. Vou explicar sucintamente. São 3 categorias. Tem uma quarta que a gente colocou agora no estatuto, mas não vem ao caso. Efetivos, correspondentes e beneméritos. Sim. Efetivos é aqueles que têm uma contribuição literária significativa. Sim. E moram ali na região administrativa do Cruzeiro. Correspondentes, né, são aqueles que não moram na região, mas têm a sua contribuição. E os beneméritos, aqueles que têm outra produção artística, né? Então, esse é um dos pontos que a gente... é um dos pontos que mostra a nossa particularidade, a nossa composição, né? A Academia Cruzeirense de Letras, ela não é exclusivamente literária. Nós temos dramaturgos na academia. Sim. Nós temos cineasta na academia, né? Mas isso estatutariamente já se estabeleceu, que seria uma academia que abrangeria essas outras atividades correlacionadas com a literatura? Literatura e arte está previsto na missão e visão. Nós temos, né, aqui até ontem, conversamos ontem, inclusive, aqui com a Basilina, que é presidente da Academia de Letras e Música, não é verdade? Almub, exatamente. Você conhece a Letras academia. e Música de Brasil. Letras e Música. Então nós já estamos fazendo um outro tipo de academia. Então a Academia Cruzeirense também já está nesse novo pensamento de academia. Agrega outras atividades correlatas. O objetivo disso qual era? É agregar diversidade ou uma dar reforço à outra? Qual é o objetivo de não traçar aquele caminho só da literatura? Como é que se pensa isso aí? O objetivo é realmente valorizar as artes em geral. A gente acredita no potencial transformador e humanitário das artes, né? Assim, então a academia hoje, você poderia me dizer que a academia hoje, num sentido global, se pegasse todas as academias, nós teríamos possibilidade de todas as artes estarem agrupadas para colaborarem entre si, não é? Perfeitamente, perfeitamente. Outra coisa que eu quero te perguntar, as academias, quando elas promovem os seus encontros, elas fazem crítica do seu próprio trabalho, ou é apenas vou usar uma palavra aqui talvez um pouco pejorativa, mas é uma autolouvação que se faz? Tem essa crítica, essa coisa tem acontecido, reuniões de crítica literária, de ver o que está sendo feito, e outra coisa de posicionamento político? Eu vou falar dentro do nosso microcosmo, né? Para não entrar, esbarrar em alguma saia justa. Dentro do nosso microcosmo, do nosso contexto. A academia se reúne todo mês. Sim. Início de primeira quinta-feira do mês, geralmente, né? A gente se reúne. Para quê? Realmente para traçar planos, né? Estratégias, eventos que a gente participa e é convidado, eventos que a gente organiza, novidades, que a gente está sempre pensando em novas formas, né, de atrair público, de valorizar a arte e a literatura. Então a gente tem, todo mês a gente faz essa reunião, né? E além disso, a gente gosta de interagir com outros artistas e coletivos, né, até para fazer parcerias, né, preparar atividades interessantes, lúdicas, né? Aliás, por citar academias que fogem do comum, quero fazer mais uma vez referência à professora Dinorá, que está ali sentadinha no
do seu cansaço da labuta, que ela me revelou há pouco, mas sempre combativa e na sua academia inclusiva, que é uma proposta para mim digna de todo o meu respeito, como todas as academias o são. Eu faço os questionamentos, mas eu tenho um grande respeito pelo trabalho. Aliás, sempre brinco que a Academia Cruzeirense é a que eu mais gosto, né? Porque faz referência ao meu Cruzeiro. Eu não visto azul não, mas por dentro eu sou, tá bom? Então é o seguinte, agora o papo da academia deu uma descontraída na nossa conversa, né? Tava muito dura a nossa conversa, não tava? Tava muito caminho de pedras. E eu vou ler um outro poema seu, porque eu sou também atrevido nisso. Vamos falar de surrealismo imaginário. Agora você dá uma viajada aqui um pouco diferente, na verdade. Ao fitar o seu rosto, fiquei sem tinta, fiquei sem ideia, fiquei sem reação. Senti-me um artista exposto às agruras da platônica paixão. Cadê o poeta apaixonado que a gente via nos poemas? Foi embora? É só um poeminha assim que se tem? Porque hoje fala tanto de política, de cotidiano, dessa briga aí contra os políticos. E cadê os poetas apaixonados? Sumiram? O que você acha disso aí? É uma fase, isso vai passar? Ou não tem mais lugar para essa coisa melosa de meu amor, eu morro por ti, meu coração por tigela, como dizia quando era menino, né? Você acha que isso... Para mim vai ter sempre lugar. Não sei se o pessoal está meio tímido, né? O amor platônico, ele se aproxima um pouco dessa timidez, né? Sim. Pode ser que sejam amantes platônicos, né? Não sei. De repente nós estamos voltando aí àquela época do travadorismo, né? Que a pessoa não podia citar o nome, então tinha aquela masculinização da musa, aquele traquejo todo para falar disso, né? Eu não sei se eu estou com saudade dos poemas românticos, mas eu acho que eles têm ainda lugar. Você não acha? Você acha que se eu fizer um poema romântico, será que eu acerto nesse negócio? Eu não quero ver que você... Não quero te forçar a responder sobre isso, mas se quiser dizer, diga. Eu acho que o amor vai ter sempre lugar, porque ele é o fim de tudo, né? Ele é o propósito de tudo. Até mesmo nesses poemas mais combativos, mais duros, né? A intenção, muitas vezes, para não generalizar, eu não sou afeito à generalização, mas muitas vezes é o quê? É o amor, né? A concórdia, é a busca de melhores dias, melhores soluções, né? O amor tem lugar sempre, né? Esses poemas estilingue na mão de menino nervoso, né? Tá sempre querendo tirar uma pedra em alguém, não é verdade? De repente, algumas pessoas dizem, é a fase, isso passa. Mas eu vou ler um pouco mais, nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Sem tela, sem palco, sem trela, sem aplauso. Ah, meu Deus, artista sem aplauso é brabo, né não? Só pulando para um amor platônico mesmo, para a gente sair dessa agrura de um artista sem aplauso. Na minha paleta de cores, tons variados de cinzas dores, em daltônica sensação. A sua paleta tinha cores, você que estava daltônico, deve ser isso, né? Não sei, não explique seu poema não. Deixe-me viajar, por gentileza. Eu aprendi que é falta de educação querer que o poeta explique seu poema, viu gente? Por isso que eu estou fazendo isso. Fazer uma? Mas pode falar. Uma parte. Eu acho que uma das coisas mais maravilhosas, né, fascinantes na poesia é quando ela não se entrega por inteiro, quando ela não se desnuda, ela deixa ao seu intérprete, ao seu leitor, essa possibilidade de encontrar intenções, né, segundas, terceiras, quartas, né? Sim. Por isso que eu falo que a poesia ela é uma musa sensual, né? Eu gosto muito quando no texto, o texto poético, como ele predomina a linguagem conotativa, né? Ele é o terreno da linguagem conotativa. Ele tem essas várias camadas de sentido, né? Então a gente pode vislumbrar várias coisas, às vezes com uma palavra ou com um agrupamento de palavras, né? Sim, é fazer que o leitor também seja poeta. De longe ou de perto, o fascínio por você é certo, aportando no olhar convexo. Mais uma vez, ele faz uma viagem num texto que eu prefiro não ler aqui, porque está muito erudito, muito cheio de coisas. Gente, é brincadeira essa erudição, viu? Eu resolvi provocá-lo com isso.
Porque ontem conversamos aqui com um poeta totalmente popular, né? Um sujeito que escreveu aquela coisa que nós entendemos com facilidade. Eu acho maravilhoso o entretenimento, a poesia até como entretenimento. Aquele sabor que você coloca no alimento que você quer que te nutra. Mas também gosto de ver que às vezes você tem de... Outro dia eu experimentei uma comida famosa até na minha família, que eu nunca tinha experimentado, um tal de ora pro nobre. Não sei se é assim que se coisa... Mas rapaz disse que isso é tão nutritivo que eu sou obrigado a comer, embora eu não tenha simpatia por isso. Então, às vezes, Pietro, eu gosto de ver que na sua poesia, em algum momento você coloca para nós esses sabores e essas coisas que nos brindam. Nós estamos chegando ao final, por isso eu já estou caminhando para isso. Então, que nos brindam com essa ideia de leveza, mas que você tem peso na sua poesia. E foi por isso, baseado nesse peso que a sua poesia tem, no respeito que eu adquiri por você, que eu peguei logo cedo, que eu andei falando que você é um poeta que, para mim, ainda não chegou à sua maturidade. Não estou te chamando de imaturo. Eu estou dizendo que você tem uma caminhada que vai nos dar muita alegria, que vai nos dar muita consistência. E vai me fazer visitar muitos dicionários para descobrir muitos aspectos filosóficos e religiosos e tudo, né? E pedagógicos. Tem um poema seu que você falou outro dia de pedagogia, que eu falei, caramba, que delícia trabalhar nessa ideia. Então eu quero dizer a você que da minha parte, eu creio que também do público que vai te ler, você é uma esperança de fazer um grande trabalho poético para nós todos e para o mundo, porque o poeta é para o mundo. Tá certo? Eu deixo à vontade para você dizer o que você quiser para nós finalizarmos, porque o nosso tempo realmente esgotou-se. Infelizmente, né? Parece que eu estaria perguntando coisa a você aqui até você se encher o saco e mandar eu embora. Bom, primeiramente eu me sinto lisonjeado e muito gratificado pelo acolhimento do Ezio, né? Gostei muito da entrevista, muito provocativa, muito descontraída, né? Realmente você tem essa proeza, essa habilidade de distrair o melhor das pessoas. Eu me impressionei com o meu eu lírico hoje, né? Não acho que se sairia tão bem, não que eu tenha saído bem, não quero soar presunçoso jamais, apenas mesmo um elogio despretensioso e sincero, né? A sua forma de conduzir o diálogo, gostei muito. E pessoal, agradeço aí a todos que nos prestigiaram, né? Que possamos ter mais encontros assim, valorizando as artes e a literatura. Um afetuoso abraço. Gente, muito obrigado a vocês todos que nos ouviram aqui. Eu prometo a vocês que vamos nas próximas feiras. Muito obrigado. Um aplauso para ele, que é que nos... Presidente, grande abraço. Eu prometo a vocês que, se me for dada nova oportunidade de fazer este trabalho, eu estarei aqui à disposição de qualquer um de vocês que traga o seu trabalho, de fazer essa análise, que não é tão profunda como ele disse, porque as minhas limitações são muitas, mas de trabalhar em cima da obra para a gente trazer para a população essa ideia de que Brasília não está desprovida nem de intelectualidade, nem de diversidade, muito menos ainda de capacidade de divertir as pessoas, dando a elas cultura e elevando o nosso povo a um patamar sempre um pouquinho maior, na felicidade, na intelectualidade e no compromisso político. Muito obrigado e até a próxima. Ok, show de bola.